assiste a partir de agora ao programa Artigo 5º. A cada semana nós levamos até você um novo tema. Especialistas debatem como os direitos e garantias fundamentais são colocados em prática. Hoje vamos falar sobre um grande problema no Brasil e no mundo, a desigualdade social. O artigo 1º apresenta entre os fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º diz que um dos objetivos é a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais. E o artigo 5º determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E para falar sobre a desigualdade social, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o promotor de justiça Fabiano Mendes, que é professor de Direito Público. Também vamos conversar com o sociólogo Marcelo Medeiros, especialista em desigualdades sociais. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Promotor, o próprio nome já é explicativo, mas eu gostaria de saber qual é a definição. Como é que a gente pode definir o que é desigualdade social? A questão ela se relaciona, num primeiro momento, com a própria igualdade. A igualdade ela visa trabalhar num plano isonômico e proporcionar às pessoas uma garantia de paridade diante de várias situações relacionadas à vida, relacionados a fatores da dignidade humana, fatores relacionados à etnia, a opções sexuais, relacionados à religião, a raças, enfim. Então, ao se trabalhar com a isonomia, você procura, de certa forma, materializar, num plano de dignidade humana, todas essas diferenciações existentes. Qualquer comportamento, qualquer conduta que venha a violar esses preceitos que se busca efetivar no plano isonômico, são tratamentos de desigualdades. Doutor Marcelo, e que tipo de problemas a desigualdade social traz para um país? A desigualdade ela é disfuncional em termos gerais. Ela é ruim para as pessoas, porque algumas pessoas têm muito menos do que elas poderiam ter, mas ela é ruim para o funcionamento da economia como um todo, por exemplo. Quando você tem uma economia muito desigual, você gera certos comportamentos, por exemplo, com tendência predatória, enfim, atividades que não são muito desejáveis. Então, ela tem impactos negativos de todo tipo. Bom, muitas famílias brasileiras convivem com uma dura realidade: equilibrar as contas do mês com menos de um salário mínimo por pessoa. Para mais de 1/5 da população, esta é a matemática que tem que ser feita no dia a dia. As desigualdades sociais foram reduzidas no Brasil, mas os índices mostram que a diferença entre a população ainda é muito grande. Estudo realizado pelo IBGE em 2012 apontou que 10% dos mais ricos concentravam 42% da renda do país, enquanto 40% dos mais pobres respondiam por 13,3% da renda. Muitos brasileiros declararam viver com menos de um salário mínimo por mês. 6,4% das famílias recebiam até 1/4 do piso por pessoa e outras 14,6% ganhavam entre 1/4 e meio salário mínimo por pessoa. Apesar do abismo entre a população mais rica e a mais pobre, a diferença entre o rendimento médio, que chegava a 16,8 vezes em 2002, caiu para 12,6 vezes em 2012. As melhorias registradas são atribuídas em parte a programas sociais desenvolvidos pelo governo, que permitiram que 36 milhões de brasileiros saíssem da pobreza e outros 40 milhões tivessem acesso à classe média. Mas estima-se que 300 mil famílias que ainda precisam ser identificadas estejam na condição de extremamente pobres. São pessoas com renda inferior a R$ 77. O desafio é alcançar esta população que não acessa serviços públicos e vive fora de qualquer rede de proteção social. Promotor, como vencer esse desafio e chegar até essas pessoas? As ações afirmativas, elas consistem basicamente em fazer uma promoção da inclusão social de grupos ou categorias de pessoas que estejam num plano de vulnerabilidade. Então, a ideia é trabalhar nas várias dimensões dessas vulnerabilidades, identificando-as para logo em seguida poder implementar a inserção dessas pessoas num campo relacionado a hospitais, campos relacionados a lazer, campos relacionados à cultura, enfim, para que as pessoas possam exercer o direito à vida em toda a sua dimensão, na plena dimensão do direito à vida e tudo que ela pode proporcionar nesse plano de dignidade. Agora, doutor Marcelo, muitas pessoas estão fora de qualquer rede social. Como é que se descobre onde é que elas estão? Então?
É muito difícil você ter uma fórmula geral para explicar onde é que você vai encontrar as pessoas. A gente tem alguns mapas sobre onde essas pessoas estão e, na verdade, a gente já tem uma cobertura razoável da grande massa dessa população. Existe ainda uma população para ser coberta e está marginalizada, mas, em termos gerais, a gente tem um mapa razoável, já disse, e uma cobertura também razoável no que se refere a combate à pobreza, esse tipo de coisa. A pesquisa mostrou que a desigualdade diminuiu, mas dá para sentir isso no dia a dia, porque a gente sabe que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres está menor. A gente vê muito mais isso nas estatísticas do que no dia a dia, mas é indiscutível que quando você olha para uma série de outros indicadores cotidianos, por exemplo, do consumo das pessoas, é indiscutível que houve um aumento no nível das pessoas na parte de baixo da pirâmide. Isso diz muito mais respeito à pobreza do que à desigualdade, porque você pode aumentar a parte de baixo da pirâmide, como você fez na época do milagre econômico, e aumentar muito mais a parte de cima. Ou seja, você reduz a pobreza, mas ao mesmo tempo que aumenta a desigualdade. Não foi só isso que aconteceu no Brasil. No Brasil, o que aconteceu é que você aumentou a parte de baixo e manteve a parte de cima crescendo muito mais devagarinho. Então, por isso você reduz a desigualdade propriamente dita e não só a pobreza. A pobreza é mais fácil de ver, a desigualdade a gente geralmente só vê nas estatísticas. Promotor, e como fica a realidade brasileira comparada com outros países? No direito comparado, se tem exemplos históricos relacionados a essa incursão social das pessoas vulneráveis ao acesso a todo um plano de cultura, um plano de bem-estar, de empregos. Então, nós temos muito ainda o que fazer. Mas a realidade brasileira vem demonstrando, nos últimos anos, uma preocupação crescente com a inclusão desse grupo de vulnerabilidade de pessoas a ter um maior acesso, né, ao lazer, como eu disse, a questões relacionadas à educação, né, como a lei de cotas que nós temos. Então, o Brasil vem se preocupando nos últimos anos exatamente para corrigir determinadas distorções concretizadas por décadas e até mesmo por séculos, né? Agora, que tem muito a caminhar, ainda nós temos. Mas, sem sombra de dúvida, nos últimos anos já se demonstrou aí um ponto de partida muito interessante. Doutor Marcelo, e de que forma os países mais desenvolvidos ajudam as outras nações? Primeiro, os países muito mais ricos que o nosso, né? Eles têm uma contribuição muito pequena, talvez com exceção muito honrosa dos países nórdicos. Segundo o Brasil, que é um dos países, entre o grupo dos mais ricos do mundo já, ele também colabora muito pouco com os outros países mais pobres. Por exemplo, o Brasil tem alguma colaboração, mas ela é meramente técnica, transferência substantiva de recursos, ações expressivas são muito pequenas da nossa parte. Nós não assumimos a nossa responsabilidade como um dos países em melhor situação em ajudar os demais. Bom, e a gente está falando aqui sobre ações que ajudam a diminuir as desigualdades. Quando a nossa equipe de reportagem foi às ruas, esta foi uma das dúvidas que surgiu. Vamos conferir. Existem muitos programas sociais, mas isso realmente melhora a situação do país? Tem mesmo diminuído a pobreza? Doutor Marcelo, o que dizer para Ana Luísa? A pobreza caiu, indiscutivelmente. Sobre todas as estatísticas que a gente tem como medir, ela caiu. A desigualdade também caiu. A desigualdade começou a cair em meados da década de 90. A pobreza também. Começou a cair em meados da década de 90, caiu mais aceleradamente do final da década de 90 para o começo da década de 2000 e só veio acelerando até muito recentemente. Parou de cair aparentemente em 2012, mas é pouco provável que se mantenha, é mais provável que continue a tendência de queda, porque o que importa, na verdade, não é tanto a queda, e sim o que está por trás dessa queda, e é o que tudo indica, o que está por trás dessa queda é estável, então a gente deve ter queda da desigualdade um pouco ainda pelo futuro, até quando é muito difícil de prever. E os programas sociais realmente ajudam a diminuir essa desigualdade social, doutor Marcelo? O principal fator por trás da queda da desigualdade no Brasil e nos países latino-americanos todos que observaram a queda da desigualdade não são os programas sociais, é o comportamento muito bom do mercado de trabalho. E é por isso que isso começa a cair antes mesmo que a nossa expansão dos programas sociais de assistência social, né, no caso, ocorresse. O principal fator é o mercado de trabalho. Os programas de assistência social tiveram um papel importante, especialmente porque a sua expansão aconteceu. Nessa expansão, evidentemente, se reduz a desigualdade. É mais provável que daqui para frente a nossa queda da desigualdade seja muito mais guiada pelo que acontecer no mercado de trabalho, incluindo aí o salário mínimo e outras coisas, do que guiada pelos programas de assistência social especificamente. Promotor, a desigualdade tem diminuído de forma tímida. O que pode ser feito para acelerar esse processo? É dar mais fator de potencialidade a essas ações afirmativas. O governo está cada vez mais preocupado em garantir uma melhor gama de acesso à educação, trabalhar fortemente a educação, permitindo para as pessoas vulneráveis que tenham esse acesso, porque no direito comparado,
nós temos exemplos que demonstram que a população que tem grande acesso à educação, consequentemente, ela se coloca no mercado de trabalho de forma mais qualificada, consequentemente, tem melhor acesso aos empregos e, com isso, o resultado vem aparente na queda da desigualdade. Bom, nós vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Quem tem direito a participar dos programas sociais do governo? E o que é preciso comprovar? Doutor Marcelo, como ter acesso a esses programas? Bom, existe uma quantidade muito grande de programas. Os programas sociais, eu acho que a gente está se referindo muito mais aos programas de assistência social, né? O programa educacional, por exemplo, é um programa social. Os de assistência, eles geralmente são programas focalizados, eles são orientados para a população de baixa renda, então, de algum modo, você tem que ter uma indicação de que você tem renda baixa, e isso geralmente é feito a partir do Conselho de Assistência Social ou algum mecanismo que a gente chama da porta de entrada, de alguma maneira. Promotor, e como fiscalizar? Como evitar que pessoas que já não precisam mais dos programas continuem neles e acabem prejudicando quem realmente precisa? As próprias instituições do Estado, elas devem estar devidamente aparelhadas para poder exatamente exercer fielmente essas fiscalizações, né? Então, o próprio Poder Executivo, através dos seus fiscais, através dos seus órgãos, deve exercer uma fiscalização constante, de forma periódica, para verificar se as pessoas que estão inseridas nesses programas de assistência sociais são pessoas que ainda continuam cumprindo os requisitos inicialmente colocados nessa inserção. Paralelamente, várias outras instituições de controle do Estado podem também fazer esse exercício, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Então é importante que todas essas instituições elas estejam numa mesma engrenagem, preocupadas com essa fiscalização constante e periódica, a fim de evitar que algumas pessoas que não precisam dessa assistência social tenham se colocado nesse programa para, de forma até criminosa, né, obter esses benefícios em detrimento de pessoas que efetivamente precisam desses benefícios. Que a pessoa que continua ali e mente sobre algum dado, por exemplo, ela pode ser punida criminalmente? A depender da conduta que ela venha praticar, com falsificações de documentos ou com falsas identidades, em tese, o ato dela pode ser potencialmente qualificado como crime. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio da TV Justiça o sociólogo Marcelo Medeiros, especialista em desigualdades sociais, e o promotor de justiça Fabiano Mendes, professor de Direito Público. A gente conversa sobre desigualdade social. E a Lei 12.711 cria cotas para ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Pela lei, as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação devem reservar no mínimo 50% das vagas em cursos de graduação para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. E metade destas vagas deve ser preenchida por pessoas vindas de famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A mesma determinação vale também para instituições federais de ensino técnico de nível médio. Promotor, a lei de cotas realmente ajuda a diminuir a desigualdade social? É preciso entender algo que antecede a tudo isto, porque a questão relacionada à isonomia, à igualdade, acaba se notando que não adianta garantir uma proteção igualitária num plano formal, num plano abstrato e geral, porque as pessoas detêm diferenciações. Há grupos de pessoas que detêm uma necessidade diferente de outras. Com isso, é indispensável que o Estado tenha a preocupação de atender a essas particularidades. Para que isso ocorra, é indispensável que promova um respeito ao direito dessas particularidades. Determinados grupos, por historicamente estarem caracterizados pela vulnerabilidade, durante as décadas, durante os séculos, não tiveram acesso a fatores relacionados à cidadania, a fatores relacionados à educação. E nessas ações afirmativas, visam exatamente corrigir certas distorções
para que determinadas pessoas que estão num grupo de diferenciação pelas suas particularidades, que elas possam deter, num plano isonômico e material, as mesmas oportunidades de que outras pessoas. Então, a lei de cotas, ela vem exatamente nesse sentido, para poder proporcionar aquilo que se entendeu, de certa forma, de uma vulnerabilidade de uma determinada classe. Embora há que se registrar que a vulnerabilidade vai além do que a lei prevê. A lei ela foi tímida ainda, porque nós temos um grupo de vulnerabilidade muito maior que tem necessidade desse acesso à educação. Doutor Marcelo, e para o senhor, a lei de cotas realmente ajuda ou é preciso ter outro tipo de políticas e valorizar o ensino público? Olha, indiscutivelmente a lei de cotas ajuda a reduzir a desigualdade específica das cotas. Se você cria cota para mulheres, você reduz a desigualdade entre homens e mulheres. Se você cria cota para negros, você reduz a desigualdade entre negros e brancos. Mas é óbvio que não é só isso, você precisa de muito mais. As cotas elas precisam ser complementadas por uma série de outras coisas. Talvez o objetivo central, por exemplo, das cotas para nível superior, não seja exatamente reduzir desigualdade, como a gente entende no sentido amplo da palavra, e sim criar uma elite negra, que é uma coisa que nós não temos e precisamos ter, porque essa elite negra depois é que vai criar as condições para que outras pessoas negras também tenham acesso a posições superiores na hierarquia social. Então, isso indiscutivelmente é importante. A gente não deve, quando está discutindo desigualdade, sobreestimar o papel que a educação pode ter. É agradável falar de educação, porque, obviamente, ninguém, em bom senso, é contrário a políticas educacionais, mas a gente não deve achar que boas políticas educacionais, por melhores que elas possam ser, elas vão ser suficientes para reduzir a desigualdade no Brasil. A gente vai ter que fazer muito mais do que isso. Educação é um investimento de longo prazo, vai demorar muito tempo. Mesmo que a gente torne o sistema educacional perfeito hoje, vai demorar muito tempo para a gente colher os frutos disso e reduzir a desigualdade efetivamente pela via educacional. Bom, nós falamos aqui sobre educação. Agora temos uma pergunta sobre saúde. Vamos ver. A lei fala dos direitos sociais, mas o que fazer se a gente não consegue atendimento nos hospitais? Não tem que ter saúde para todo mundo? Promotor, muita gente recorre à justiça para garantir cirurgias, leitos em UTI e até medicação. De que forma que a justiça tem ajudado essas pessoas? Esses processos são prioridade? O dia a dia da forense, o dia a dia dos tribunais, nós temos aí exemplos diários que demonstram aí uma garantia de acesso. Agora, para isso, bem na verdade, a ação a ser instrumentalizada para pedir um tratamento médico adequado, para pedir o leito de UTI que é necessário para o seu tratamento, para ter acesso aos medicamentos, é indispensável que se demonstre, né, através de documentos, ou às vezes perícias, ou através de laudos, e até mesmo a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência que a pessoa se encontra, essa necessidade de acesso à justiça a ser bancada, a ser custeada pelo Estado. Mas os tribunais eles estão muito sensíveis e garantem esse acesso à justiça, desde que demonstrado todos esses requisitos para tanto. E tem melhorado o atendimento de saúde, doutor Marcelo? Ou ainda falta muito? A pergunta talvez essencial que a gente faz quando está discutindo desigualdade não é se as coisas têm melhorado, porque em relação a 21 de abril de 1500 está tudo muito melhor do que era antigamente. A pergunta é se a gente está melhorando na velocidade que poderia. E essa é uma pergunta que não tem uma resposta muito clara. A gente tem melhorado, indiscutivelmente, se você olhar quase todos os indicadores, a gente está melhorando. Talvez a gente pudesse melhorar mais rápido. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. A gente ouve falar muito em linha da pobreza, mas como ela é definida? Doutor Marcelo, como é feito esse cálculo? Tem coisas separadas, tá? A gente tem definições de pobreza, que são definições de pobreza com finalidade estatística. A gente cria linhas de pobreza para monitorar os indicadores estatísticos ao longo do tempo. Isso é um tipo de linha, é uma linha técnica, ela é baseada geralmente em cestas de alimentos ou em outras coisas. Mas, no fundo, o que a gente tem que ter em mente é que pobreza é uma decisão política. É uma decisão sobre o que nós não vamos moralmente aceitar existindo em um país. E essa decisão ela não pode ser feita por um cientista. Ela tem que ser feita no debate, no espaço correto, que é a arena política. Então, existem sim linhas de pobreza técnicas para a gente monitorar isso ao longo do tempo, por razões de estatística, mas o que importa realmente para a gente definir políticas, etc., é um julgamento inteiramente moral que, uma vez trazido para a esfera pública, é uma decisão de natureza política. Pobre é uma definição política. Então, isso varia de acordo com a realidade do país? Varia em função da realidade de cada país. À medida que um país vai ficando mais rico, ele tende a aceitar linhas de pobreza. Cada vez mais ele vai dizer, eu não quero
admitir pobreza no meu país e esse nível para mim é muito baixo. Eu só aceito, eu já defino como pobre um nível mais alto do que isso. Isso aconteceu com vários países do mundo. Seguramente está na hora do Brasil começar a rever suas linhas para cima e dizer, agora que eu estou mais rico do que eu estava no passado, eu já não admito mais do que eu admitiria há 10 ou 20 anos atrás. E você, acha que o Brasil é um país com muita desigualdade? O que pode ser feito para melhorar esta realidade? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. E entre os entrevistados encontrou um estudante vindo de Guiné-Bissau que quis dar sua visão sobre o nosso país. Na maioria dos lugares públicos que eu vejo, tipo fui para a universidade, você não encontrava os negros lá, você via só branco. Então eu falei, por que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número negro, você encontra essas diferenças assim? Ainda que o país seja bem diversificado, mas ainda tem muita exclusão, muito preconceito as pessoas, com um certo estereótipo de pessoas, essa coisa de ingresso no trabalho e tudo mais, tem bastante diferença. Eu tenho que sair de casa às 4 horas da manhã, tenho que me esforçar bastante para chegar aqui. Tem outras pessoas que não precisam fazer esse esforço. E a gente percebe também a questão da distribuição de renda, nosso país que é bem desigual, desemprego, essas coisas assim. Eu acho que o governo federal tem muito a fazer com relação a isso. Programas que incentivam, né, a distribuição de renda. Investir em políticas de assistência social, de empregos e principalmente educação. Doutor Marcelo, as ideias dadas aí são realmente boas? Está totalmente correto o diagnóstico. Se você olhar, por exemplo, no 1% mais rico brasileiro, 1% é predominantemente branco. 1% não é tão mais rico assim do que a gente está acostumado a imaginar. Pelo último censo, seriam pessoas com rendimento do trabalho acima de R$11 mil, não é um valor tão alto, mas não é tão absurdo assim. E é predominantemente branco, né? São negros, são absoluta minoria aí. Tem gente tentando descobrir um pouco o que está por trás disso, mas em termos gerais a gente sabe o que está por trás disso. É uma combinação de duas coisas. Uma combinação de uma origem social, ou seja, de uma classe de origem inferior, então que te dá desvantagens em relação ao sistema educacional e uma série de outras coisas, com a existência ainda no país de discriminação. A combinação dessas duas coisas não deixa que as pessoas se movam aí dentro dessa estrutura e, por isso, mantém basicamente a sociedade separada entre os mais ricos sendo predominantemente brancos e os mais pobres sendo predominantemente negros. Esse preconceito, doutor Fabiano, ele ajuda a barrar que muita gente consiga um trabalho, consiga melhorar e diminuir essa desigualdade? Sem sombra de dúvida. E daí essas pessoas estarem dentro de uma classe de vulnerabilidade, necessitando das ações afirmativas do Estado, necessitando de uma correção para que garanta a essas pessoas, num plano de igualdade, uma condição de concorrer para empregos, para a educação e vários outros fatores sociais. Doutor Marcelo, e dá para saber o que causou tanta diferença entre os mais ricos e os mais pobres, essa desigualdade social? A gente sempre teve níveis de desigualdades muito altos e isso tem a ver com, obviamente, com razões históricas, né? Se sempre foi, tem a ver com razões históricas muito importantes, mas seria fácil jogar toda a carga do problema na história. Isso não exime a gente de resolver esse problema agora, né? Então, a gente tem uma série de coisas para fazer. Geralmente eu vejo, as pessoas olham muito para programas de assistência, etc., o que é muito importante, mas é muito importante para reduzir a pobreza. Para reduzir a desigualdade, no sentido muito mais amplo do termo, a gente vai ter que ter outros tipos de coisas que não afetam tão claramente as pessoas no momento imediato, como, por exemplo, a maneira como a gente faz nossa política regional, a maneira como a gente constrói nossa política industrial para determinar quem vai trabalhar onde, enfim, que setores da indústria, que setores da economia a gente vai promover mais. Evidentemente, o sistema educacional e o regime tributário, que é a maneira como você arrecada recursos para fazer tudo isso. A gente tem, por incrível que pareça, as pessoas acham que o Brasil tem níveis absurdos de tributos, mas, por exemplo, nosso imposto de renda, relativamente a países como os Estados Unidos, ele é pequeno, ele é baixo, ele é muito bem distribuído, ele está bem localizado só nos mais ricos, mas o volume total de recursos arrecadados pela tributação direta, que é o imposto de renda, é pequeno no Brasil. Agora, o senhor vê isso acontecendo aqui no Brasil, essa mudança de forma de agir, a curto prazo ou é a muito longo prazo ainda? Muito pouco provável que a gente consiga resolver um problema dessa magnitude no curto prazo. Seria ingênuo isso. É o mais provável que a gente tenha que tomar decisões que vão ser, que a gente vai observar resultados no longo prazo. A desigualdade que a gente começou a ver cair na década de 90 na verdade, resultado de coisas que vinham acontecendo ao longo da década de 80. A desigualdade que cai hoje, que caiu no passado, que cai nos últimos 5 anos, é resultado de decisões que foram tomadas aí no começo dos anos 2000, em todos os sentidos. Então,
plausível a gente pensar sempre no longo prazo do que reduções de curto prazo. E para o senhor, doutor Fabiano? Eu concordo inteiramente com o doutor Marcelo. Qualquer política de afirmação social, sobretudo relacionada à educação, são políticas que elas precisam ter a consciência de que isto ocorre no transcorrer dos anos, né? A mudança ela não é imediata e nós temos que ter essa concepção. E cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um faz a sua parte. O programa Artigo 5º fica por aqui. Doutor Marcelo, doutor Fabiano, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e nós estamos esperando a sua participação. Se você quiser saber mais sobre um tema, é só enviar um e-mail para artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!